Na maioria das vezes em que a gente quer decompor uma força em componentes, a ideia justamente é que esses componentes sejam perpendiculares entre si. Assim, dessa forma, se eles são perpendiculares entre si, eles formam um ângulo de 90 graus, né? Então, o paralelogramo gerado vai ser um retângulo. Tá? Dessa forma, como eles são perpendiculares, a gente pode alinhá-los nos eixos cartesianos, né? Eixo x e eixo y. Assim, a gente tem a força, né, sendo decomposta num componente ao longo de x e ao longo de y. Esses componentes ao longo de x e ao longo de y são chamados de componentes retangulares. Vamos considerar agora dois vetores que possuem intensidade unitária, ou seja, o valor do módulo deles é igual a 1. E um deles está na direção e no sentido crescente de x, e o outro está na direção e no sentido crescente de y. O vetor unitário que é colinear aqui a x, ele recebe o nome de i, é o vetor i. E o vetor unitário que está na direção de y recebe o nome de j. Então esses dois são vetores unitários, pois a intensidade deles vale 1, e eles são os vetores unitários que são cartesianos, ou seja, é o i e o j que estão no eixo x e no eixo y. Seguindo essa lógica, então, se a gente decompor a força F em suas componentes retangulares aqui, nós teremos uma força x, um F de x, que é uma força F ao longo de x, componente dela, e uma componente da força F ao longo de y, chamada Fy. Nesse caso, para a gente encontrar esses valores, nós temos que pegar essas intensidades aqui, né, o valor da intensidade de cada uma dessas forças, e multiplicar pelo vetor unitário daquela direção. Então, a Fy a gente multiplica por j, e Fx a gente multiplica por i. Reparem que aqui, ó, o Fx ele está em negrito, e do lado de cá ele não está em negrito. Isso aqui é para diferenciar o que é vetor do que não é, certo? Aqui, ó, em I e J também é negrito porque são vetores unitários, tá? Então, dessa forma, a gente tem aqui que a nossa força F final seria o somatório aqui, né? Outra forma de representar ela, que é a soma do vetor da força, né, da intensidade de Fx vezes I, mais a intensidade da componente Fy vezes o J. Se a gente sabe aqui que a direção, né, o sentido aqui de F aqui é determinado pelo ângulo θ, a gente tem então que a intensidade da componente em x aqui, que é justamente a projeção da força F no eixo x, é dado por F vezes o cosseno de θ. E a componente dela em y é dado por F vezes o seno de θ. Então aqui nós temos as duas componentes dessa força F ao longo de x e ao longo de y. Então agora, para a gente exercitar a decomposição em componentes retangulares, que nesse exercício aqui ele pede para a gente ter uma força de 800 N, que é exercida nesse parafuso A. Essa força está inclinada em 35 graus aqui, no segundo quadrante aqui, né, se a gente considerar um plano cartesiano aqui com a origem no ponto A. E é para determinar então as componentes vertical e horizontal dessa força. Então vamos lá. Nesse exemplo 1 da página 30, nós vemos aqui que a gente tem uma força F de 800 newtons, inclinada de 35 graus para a esquerda aqui. Pede para calcular as componentes, né, Fx e Fy, as componentes cartesianas, componentes retangulares. Então, como são cartesianas, a gente tem que fazer o plano cartesiano com a origem exatamente aqui na cauda do vetor F, e a gente vai ter que decompor agora esse vetor F. Então, decompondo ele, nós teremos aqui, ó, Fy, certo? Traçando aqui, né, as retas paralelas
aos eixos x e y. Nós temos aqui então a inclinação e Fy é justamente ao longo de y e Fx ao longo de x. Então, é isso aqui que está procurando o problema, certo? E nós temos que calcular, lembrando que o ângulo que a gente vai ter que considerar vai ter que ser esse valor aqui, ó, a partir do lado positivo de x, certo? Então, é um ângulo acima de 90 graus, pois está no segundo quadrante aqui, ó. Ok? Se fosse considerar o 35, o cosseno daria positivo, então fx, que está mesmo contra o sentido do eixo x, seria positivo. Então, a gente considerando θ aqui maior que 90, a gente vai ter um valor negativo aqui no vetor. Então, está assim caracterizado o problema, vamos resolvê-lo. Então, agora o primeiro passo para a resolução é justamente calcular a θ, certo? Então, θ vai ser exatamente o 180 menos 35, ou seja, o valor de 145 graus. Uma vez calculado θ, nós teremos aqui então a forma de calcular Fx, né? Que a gente vai simplesmente projetar a força F aqui no eixo x, então vai ser F vezes cosseno do ângulo entre F e x, lembrando que o ângulo vai ser a partir da parte positiva de x, então é cosseno de θ. Então será 800 vezes o cosseno de 145, que vai nos dar o valor de menos 655,32 newtons. Ou seja, ó, valor negativo, então está adequado aqui, quer dizer que é valor no sentido oposto de x. E Fy, né, nós teremos então o seno desse ângulo. Então F vezes o seno de θ, então vai nos dar a projeção de F no eixo y. Então será Fy será igual a 800 vezes seno de 145, que vai dar o valor de 458,86 newtons. Então, para representar esse vetor, como a gente já viu em termos de vetores unitários, nós vamos fazer então, a gente encontrou justamente as intensidades, né? A gente sabe que a intensidade é acompanhando o vetor unitário. Então, por isso que Fy a gente vai considerar aqui como se fosse um escalar, né? A gente só pega apenas o valor e multiplicar pelo j, que é um vetor unitário. Fx também a gente vai pegar o escalar e multiplicar pelo vetor i, que é unitário, e vai dar então a nossa forma de representar essa força em termos de suas componentes retangulares. Assim está concluído esse exercício.